Muito obrigado, Paulo. Concedo a palavra ao ilustre deputado Enéas. Senhores conferencistas e ilustre plateia. Primeiro, apesar de não ter outorgado o direito de defender o professor Paulo Nogueira, que não conhecia, conhecendo hoje, quando eu vi menção específica a seu caráter amargo, e quando o meu colega, o doutor Delfim, deputado, disse que o senhor está falando em catástrofe, eu queria dizer para os senhores todos que ele não é amargo, ele é até doce. Chega a ser doce. Amargo sou eu, vamos ver por quê. Quando o senhor fala por alto, en passant, em catástrofe, com muito cuidado, e eu entendo que o senhor o tenha, o senhor não quer entrar em números. Vamos falar de números? O país não é esse que nós estamos. Nós estamos numa redoma de vidro, em que especialistas de alto coturno, de alto gabarito, tratam de questões da mais alta relevância nacional, com o conhecimento que têm, mas a realidade da rua é bem diferente, muito diferente. Se não, vejamos, após Sua Excelência, o nosso presidente, e aqui não vou falar de ninguém em particular, concordo com o professor Nogueira, não há ninguém em particular que deva ser citado. O problema é de um modelo perverso, cruel, concentrador de renda, modelo que nos faz, no Brasil, sermos uma colônia, cujo papel principal é mandar recursos para a metrópole. A metrópole não são os Estados Unidos, são as potências hegemônicas. Antes de, nessa análise ser feita, para a pergunta que quero fazer ao doutor Nogueira, a questão principal é, como nós estamos de fato? Se nós temos, em dados oficiais, dessa coisa estranha, que chamam de caixa preta, e que apresenta balanços de uma dificuldade tremenda de análise, não por mim, que sou professor de medicina, mas por economistas do porte de Décio Munhoz, de Adriano Benaião da Moral, que dizem da dificuldade de análise de dados muitas vezes escamoteados ali. Pois bem, qual é a realidade? A realidade oficial é que no ano transato, de 2002, para um orçamento que é pouco mais do que o dobro disso, foram remetidos para o exterior, ou para seus representantes aqui dentro, 113,9 bilhões. É um número astronômico. Muito, muito mais do que se fala em gasto com saúde, em gasto com a marinha, em gasto com educação e etc. E essa palavra pode ser repetida 5, 6 vezes. Eu concordo, gênero grau, com o doutor Paulo Afonso, nosso colega, deputado, quando ele disse, o seminário Banco Central, Autonomia versus Dependência. Senhores, o prato está feito. O pudim está à mesa. Não há solução. Ninguém está aqui com a ilusão infantil de que nós vamos mudar a regra. Isso já está decidido, vamos deixar de ser crianças. Como foi decidido, e assim foi feito, e se fez, e todo mundo viu no Congresso, pelo menos na Câmara onde eu estava, quando se mexeu no artigo 9.2, o senhor se recorda da Constituição? Discursos homéricos, vozes tonitruantes. E, no fim, houve 13 dentre nós que se manifestaram contra aquela verdadeira heresia, quebrar-se o direito constitucional de não ir adiante isso, tornou-se infinitamente mais fácil fazer o que se pretende fazer. Na verdade, eu falei apenas de recurso financeiro mandado para fora ou para os seus representantes aqui dentro. O problema a que nós estamos assistindo é a reprise de um filme. Quando se falava há 4 ventos sobre as privatizações, eu me recordo, eu era um espectador, né, que estava do lado de fora, e eu vi que se falava tanto sobre a Vale do Rio Doce. Meu Deus! E o argumento é que ele iria produzir mais. Eu vi tantas discussões a respeito, e que os recursos, né, iam ser maiores. Eu pergunto, o que adiantou isso? Se nós nos detivermos um pouquinho a analisar o que representava e ainda representa a Vale do Rio Doce da economia nacional, um gigante da produção mineral. Se nós olharmos para o fato de que nossas riquezas são mandadas para o exterior a preço de banana, se nós nos lembrarmos que nós somos o maior produtor do mundo de nióbio, sem o qual não se constroem aviões supersônicos, e que ele vai embora, nós temos 97% a 98% dele. Se nós pensarmos que o alumínio lá do norte do país é vendido lá fora por um preço que vale menos que uma noite no hotel de 5 estrelas em New York, uma tonelada de ferro, ou um quilo de alumínio, se imaginarmos que o quartzo é vendido em natura
a menos de $0,5 no quilograma, e que voltam os chips a $3.000 o quilograma. Pelos céus, o que falta para reconhecermos que nós somos colônia, meu Deus? O que se quer é agigantar o fosso, isso sim. É fazer com que o mínimo poder que ainda tem Sua Excelência o presidente, mínimo, dele seja retirado. Nós temos isso sim. Os senhores dirão, por que o senhor está falando se diz que está resolvido? É o jus esperneandi em latim. Né? É o direito de espernear. Já que esse direito nos é dado, pelo menos nós o utilizamos em bom vernáculo, pelo menos, para que não sejamos alcunhados, com o meu ilustre colega Dr. Delfim, de jurássicos, né? De pertencentes àquele período da Mesozoica, né? Onde todos nós andávamos. Né? Onde éramos companheiros. Eu também não uso, doutor Delfim, essa expressão, porque eu não penso estar numa república bolchevista, com todo respeito ao senhor. Eu não me sinto nela. Eu tenho todo o respeito por Sua Excelência, o presidente, e tenho todo o cuidado de, quando me dirijo a ele, tratá-lo com o respeito que merece. Mas, lamentavelmente, Sua Excelência, nos 4 meses, fez com que o desemprego, que era 10,5% da população economicamente ativa, que já tem muita coisa no termo mal definida, e o senhor sabe tanto quanto eu, melhor do que eu sou professor de medicina, sou economista, mas desses 10,5%, hoje chegamos a 12,4%, 4 meses. Mas quem é que tem coragem de dizer que essas taxas de juros são defensáveis? Será possível que não percebem essas pessoas, certas pessoas que falam assim, que isso é um abuso da inteligência humana? Se a inflação brasileira fosse uma inflação de custos, se todas as pessoas comprassem videocassetes, etc., tudo bem, detém-se o custo, mas numa população em que quase 2/3 vivem numa economia de subsistência, pelos céus, e se apenas um aceno de mão, e se apenas o contraponto da orquestra, dizer, senhores, detentores do poder mundial, nós estamos de acordo, não vamos mudar nada, e o que se quer é gigantar ainda mais o fosso, cada vez mais. Reparem, quanto maiores as taxas de juros, claro que cai a produção. Quem é que tem coragem de negar isso? Como é que o empresário pode produzir, como disse o doutor Rolavão? Como esmagado? Como ele pode? Com uma tributação extraordinária. Eu vi sorrisos também quando se falou em um país com carneiros. Mas, pelo amor de Deus, o doutor Mahathir da Malásia já teve coragem de dizer chega. Chega. Até quando nós vamos continuar servos, de joelhos? Alguém dirá, o senhor só fala em catástrofe. Mas o que é que nós vemos no país? Será o que está aqui dentro? O que é que nós estamos vendo? Prostituição infantil, prostituição juvenil, desemprego, nos pontos onde os ônibus param. Eu não estou falando de Brasília, não conheço aqui a cidade, também para falar, mas em São Paulo, eu já vi em pontos de cruzamento de veículos, indivíduos com uniformes, estava na ocasião minha colega, doutora Vandigo, de uniformes, eu não me lembro exato, alguma coisa assim, Sindicato dos Trabalhadores Autônomos nos semáforos. Meu Deus! Onde nós chegamos? Quer dizer, eu sinto vendendo, aí dirão, vendendo no ponto onde os ônibus cruzam, onde param, no semáforo, ou no sinal, ou no sinaleiro, dependendo do lugar do país, como se chama. A gente está vendendo para sobreviver. E vendendo o quê? Quinquilharia. Vendendo produto importado, enquanto a indústria nacional está patinando. Meu Deus! Os senhores dirão catástrofe? Tudo bem. Tudo bem, eu aceito o epíteto. E pedi outorga ao professor para defendê-lo. Eu não sou doce, professor, sou amargo. Eu vejo uma realidade dura, terrível da nação. Há 14 anos eu digo as mesmas coisas. Não há solução à vista, não tenham ilusão. Enganam-nos, outra vez, com eufemismo, autonomia e independência. Palavras lindas. No fundo, o que se quer é que o sistema financeiro internacional, eu uso a expressão de maneira bem abrangente, não é FMI. FMI é um braço apenas do octopus, que suga as entranhas das nações. Eu falo de Banco Mundial, de Banco Interamericano, que nos últimos 7 anos, para cada $1 que aqui deixaram, levaram $1,4. Corrijam se o dado estiver errado. Investimentos para quê? Nós somos uma potência gigantesca, uma potência que tem, sem dúvida, talvez uma condição insólita, uma condição inusitada, uma condição única de sobreviver a um bloqueio. Nós temos condição de ditarmos nossas próprias regras. E dirão a cada instante, e agora sim, os modernos, dirão, não, o mundo é global. Nós temos que estar integrados.
Nós precisamos de zircônio, por exemplo, sem o qual não fazemos nada em Angra. Muito bem, conversamos com a França. A França não precisa de alguma coisa? A França tem zircônio. Qual é o problema? O que custa darmos o grito de independência? O que custa termos coragem? Levantarmos-nos dessa condição de servos, desse sistema pútrido, que movimenta por dia mais de 1 trilhão, e bem mais, sabe os professores? Tempo esgotado? Muito bem. A pergunta é para o professor Nogueira. Obrigado, doutor Delfim, eu sou disciplinado. Sou extremamente disciplinado. Eu gosto de ordem do que estou vendo aqui. Porque desagrada-me quando estou lá na sala da Câmara, o senhor está lá e os colegas, quando um colega fala e está todo mundo conversando. Doutor Bola, a pergunta é a seguinte. Para o senhor, que eu tenho a resposta minha, quero ouvi-la do senhor. Esse não. Tá bom. Obrigado. Doutor Bola, a pergunta é simples. O senhor acredita, pergunta específica ao senhor. O senhor acredita, o senhor crê, com a sinceridade... Outro? Só uma pergunta, doutor. Não, o senhor crê na possibilidade de, em algum tempo no futuro, próximo ou médio, o sistema financeiro internacional romper-se como uma grande bolha especulativa que sangra os recursos das potências que pretendem estar em ascensão? O senhor acredita que, de uma forma ou de outra, nós teremos o novo acordo de Bretton Woods, que foi rompido em 71 pelo presidente Nixon? O senhor acredita que haverá condição, eu quero sua opinião, eu atendi a mim, para que países como nós, Argentina, todos os irmãos da América Latina e da África, possam levantar-se e ter um lugar ao sol? Ou, na sua opinião, a caminhada para o abismo é definitiva? Muito obrigado, senhor. Muito obrigado a Vossa Excelência. Dou a palavra ao Paulo. Deputado, eu não acredito que vai haver um novo acordo de Bretton Woods ou nenhuma reforma abrangente da arquitetura financeira internacional, a menos que ocorra uma implosão de tal ordem na economia internacional e nas finanças que possa afetar os interesses dos países desenvolvidos de maneira clara. Enquanto isso não ocorrer, a sucessão de crises que às vezes sacodem violentamente